Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo número 2 da série Cândida. Nós estávamos falando no capítulo 1 sobre a Cândida. Nós falávamos que um dos sintomas da menopausa pode ser a Cândida, porque nós temos uma queda hormonal e essa queda hormonal abre um leque de várias coisas e que um deles pode ser a Cândida, que incomoda muito nós mulheres, e é muito comum quando a gente está acontecendo, né, uma turbilhão, uma alteração de hormônios, a gente ter Cândida de repetição. Eu atendo várias mulheres no consultório que começa a Cândida uma atrás da outra, né? Acha que melhorou, mas não melhorou. Volta e fica naquela recidiva. Então, na parte 1 da Cândida, nós conversamos sobre o que a Cândida causa. Será que é somente uma Cândida e pronto? O que ela pode interferir? A gente viu que ela pode interferir em várias coisas, no nosso sistema nervoso central, todo o nosso sistema endócrino, bioquímico, vai dificultar o emagrecimento, vai fazer um monte de coisas ruins aí, porque ela interfere no nosso metabolismo como um todo. E aí a gente precisa matar a Cândida. Nós falamos que é como se fosse uma cidade, né? Nós falamos sobre uma cidade que invadiu um monte de bandido, ela tomou conta e aí os mocinhos ficaram em menor quantidade e aí os bandidos estão tomando conta. Então a Cândida tá lá faceira na sua cidade, comendo, bebendo, fazendo tudo que ela tem direito e se multiplicando. E aí, o que nós precisamos fazer? Armar estratégias. Então, na parte 1, nós falamos sobre tudo isso. Agora, nós vamos armar estratégias para combater a Cândida. E aí, como tratar, né? Como melhorar a Cândida? Então, o tratamento consiste em controlar essa exuberância, essa infestação aí do fungo, né? E matar esse fungo que se multiplicou no nosso corpo. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Fortalecendo os nossos soldados do bem, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Nós vamos também tratar a disbiose, que é essa alteração. Então, nós precisamos aumentar as bactérias do bem e diminuir as bactérias do mal. E melhorar também o coitado do nosso fígado, que está sendo agredido, que está recebendo um monte de toxinas o tempo todo. Então, nós também precisamos fortalecer o nosso fígado para jogar lixo fora, para fazer o trabalho que ele tem que fazer. E aí, o primeiro passo aí que a gente tem que fazer é melhorar o nosso trato gastrointestinal. Esse é número 1. Então, a gente precisa remover coisas do nosso corpo que estão fazendo esse aumento dessa população aí, para a gente poder melhorar. Então, a gente precisa remover, por exemplo, patógenos, né? A Cândida, no caso, xenobióticos. Então, xenobióticos é uma mudança do nosso hábito alimentar. Então, por exemplo, quando eu aqueço um alimento no plástico, no micro-ondas, por exemplo, eu estou gerando muitos xenobióticos, químicas ali, que vai ser jogado no meu corpo. E se eu já estou com uma infestação ali de fungo, eu vou piorar, eu estou dando mais terreno aí para Cândida. Os alergenos alimentares, remover os alimentos que não são bem-vindos para minha máquina, porque se eu estou colocando alimentos que não são ruins, o meu sistema imunológico, coitado, já está baixo. E aí eu vou colocar um alimento que não é bem-vindo, eu vou enfraquecer mais ainda a minha imunidade.
E aí tirar os alimentos que alimenta o fungo, né? Que alimenta a cândida. Então eu tenho que tirar a cândida da zona de conforto. E como é que eu faço? Eu tenho que matar, eu tenho que tirar o alimento da cândida que alimenta ela. Eu tenho que matar ela de inanição, deixar ela passar fome para ela enfraquecendo e morrendo. Então, por exemplo, o que a cândida ama? Açúcar. Então, eu tenho que tirar açúcares, doces, em geral. Então, vamos pensar aí, mel, melado, caro, malte, biscoito, tortas, pastelarias, torradas, bolos de qualquer tipo, produto que leva farinha branca, açúcar, fermento, porque ela ama fermento, vai fermentar tudo lá e ela vai estar faceira ali no mundo dela. Então, por exemplo, frutas em geral, a gente também vai ter que tirar, porque por mais que ela seja saudável, mas o produto final da fruta, quando eu como uma fruta, ela se transforma em glicose, então vai chegar açúcar lá, vai alimentar a cândida. Então a gente precisa tirar a maioria das frutas, principalmente as frutas que têm essa ação mais fermentativa, muito doce, né? Então, por exemplo, melões em geral, banana, maçã, manga, abacaxi, a maioria das frutas assim adocicadas aí. E aí nós temos também os sucos de frutas, né? Então, por exemplo, o suco de fruta é uma frutose que vai se transformar em glicose. Então, por exemplo, suco de laranja, suco de uva, aqueles sucos de caixinha do mercado, né? Isso tudo a gente vai ter que tirar para matar a cândida. Frutas secas, né? Então, por exemplo, ameixa seca, damasco, tâmaras, uva passas, bananas passas, tudo isso é comida para cândida. Nozes, castanha e amendoim, muitas vezes, principalmente o amendoim, eles contêm fungo na estrutura. Então, eu estou dando um alimento cheio de fungo. Então, se eu for comer uma nozes, castanha, eu tenho que selecionar, não comer qualquer uma, né? Então, de repente, eu fui lá no mercado municipal e comprei, ela tá solta ali, aí caiu mosca, caiu os fungos, tá uma castanha velha e eu tô comendo. Então, eu vou dar fungo. O amendoim é a mesma coisa. Então, são alimentos que ela ama, que ela adora. Bebida alcoólica também. Quando eu tomo um álcool, é açúcar na veia. Então, vai chegar lá comidinha para ela e ela vai amar. Leites e derivados em geral, ela ama também, porque gera comida para ela, fermenta. Então, por exemplo, leite, vamos pegar aí o queijo, o iogurte, o creme de leite, tudo isso ela vai amar e nós precisamos tirar. Aí entra aí também batatas em geral, farinha de mandioca, o milho, arroz branco, macarrão, massas em geral, assim, tudo que tem farinhas, né? Lácticos, né? Que seriam os derivados do leite, produtos fermentados, por exemplo, da soja, justamente por isso, o miso, o shoyu, ela ama, porque gera uma inflamação. Frituras, empanados, café, chá preto, alimentos alergenos que não são bem-vindos. Então são, por exemplo, o chá preto, o café tem essa característica de fermentar. E aí ela vai gostar. Então a gente precisa tirar. E aí, Catarina, meu Deus, eu não vou comer nada, né? O que sobrou aí para comer? Calma, meninas, calma, que tem um monte de coisa pra gente comer. Mas aí a gente precisa pensar como a gente precisa matar ela, a gente precisa colonizar o nosso intestino com soldados do bem, bactérias do bem. E quais são essas bactérias do bem que a gente precisa infestar ali, né? Colocar numa certa abundância ali para que multiplique as bactérias do bem, para que elas tenham força para matar as ruins. São os pré-bióticos. E aí, aonde que eu vou encontrar esses pré-bióticos aí?
Um alimento legal é a aveia. A aveia, ela é rica em prebiótico. E olha aí, ó, a gente já pode fazer pãozinho de aveia, a gente pode fazer mingau de aveia, shake de aveia. Ixi, aí tem um monte de coisa que dá para fazer com a aveia. Então, a aveia é um alimento prebiótico, a chicória, o alho, a cebola. Então, eu já posso, né, enriquecer meu prato aí com esses alimentos. E a banana verde, que eu falo sempre aqui, da importância da banana verde aí para melhorar as bactérias do bem. E a banana verde é super fácil, é só eu comprar uma banana bem verde, aquela que não amadureceu ainda, cozinhar na panela de pressão ali por 8 minutinhos, com casca e tudo, descasco. Eu posso fazer, por exemplo, bater no liquidificador, fazer um creminho e guardar na geladeira, ou eu posso deixar ela inteirinha. E aí eu picar numa salada, numa sopa, em cima do meu prato, do jeito que eu quiser, fazer um mexidinho ali de ovo, colocar ela. Tá? Então, a biomassa da banana verde é barato, fácil e eu posso um alimento legal para ter na geladeira. E aí nós vamos precisar dos probióticos, que são os lactobacilos que a gente manda manipular em farmácia. Então, isso a gente precisa povoar também. Então, eles funcionam como um antibiótico natural ali contra essas bactérias patógenas. Então, são lactobacilos que a gente precisa povoar para aumentar a população dos soldados do bem e diminuir os ruins. E aí nós precisamos recolocar coisas dentro do nosso corpo, né? Então, por exemplo, melhorar ali o nosso ácido clorídrico do estômago. Vocês lembram no vídeo 1 que eu falei que se eu tenho aqui um ácido clorídrico pouco, eu não tenho proteção e aí entra todo mundo, né? Então eu preciso melhorar. Como é que eu melhoro esse ácido clorídrico? Com enzimas digestivas que eu posso melhorar, chás digestivos, vai estimular aí mais ácido, né? A secreção ácida, melhorando aí a digestão do que eu alimento. Então, por exemplo, quais são esses chás? Chá verde, excelente. Chá de alecrim, chá de hortelã. Então, eu posso estar colocando aí no meu corpo. Enzimas digestivas, né? Então eu posso também suplementar enzimas digestivas. Eu posso tomar também aloe vera. Aloe vera tem uma ação muito legal também no meu sistema digestório e também no meu sistema imunológico. Eu tenho que melhorar ali meu trato gastrointestinal, né? Para que eu melhore aí todo o metabolismo, para que eu vá aumentando as forças do bem e diminuindo as forças do mal. E aí, Catarina, meu Deus do céu, o que eu vou comer agora, né? Então, calma, muita calma nessas horas que a gente tem muita comida aí. Então, por exemplo, as carnes a gente pode estar comendo. Então, todos os tipos de carne. Então, o frango, o peixe, o boi, o carneiro, os ovos. E os ovos eu posso fazer omelete, mexido, ponchê, o que eu quiser ir fazer com os ovos. Gorduras boas que eu vou colocar, né? Então, por exemplo, a manteiga eu posso estar usando, azeite de oliva, o óleo de coco, né? Eu posso estar colocando como gordura boa, o abacate. Vegetais, então todos os vegetais, por exemplo, assim, os crucíferos, que são brócolis, couve-flor, couve de bruxela, couve, repolho, folhas verdes, pepino, então tomate, posso estar, né, lotando cenoura, beterraba, berinjela, chuchu, abobrinha, tudo isso eu posso estar colocando na minha alimentação. As frutas menos doce, adocicada, então, por exemplo, assim, melancia, goiaba, pera, caju, essas frutas que não contêm muito açúcar, menos adocicadas. Então, olha quanta coisa que dá pra gente estar colocando.
Os sucos, né? Então, os sucos, como é que eu posso fazer, né? O suco da fruta em si não é interessante, mas sabe como é que eu posso estar tomando esses sucos enriquecidos com vegetais? Então, por exemplo, um suco verde, eu posso lá bater, por exemplo, a maçã, o gengibre, uma folha de couve, jogar ali um suco de limão, né? Trituro isso tudo e tomo. Posso passar na peneira ou tomar. Então eu posso jogar vegetais nos meus sucos. Então vai ficar um suco rico ali, né? Muita água, isso é fundamental. E usar e abusar dos chás, né? Então todos os chás aí são bem-vindos para a Cândida. A gente pode comer broto, né? Então, broto de feijão, broto de bambu, broto de alfafa, o pólen da abelha, aí a gente tem a quinoa, a linhaça, o gergelim, a semente de girassol, abóbora, coco. Eu posso comprar coco, assim, os pedaços de coco e ficar mastigando, comendo ao longo do dia. Posso fazer sorvete de coco, bater o coco com uma fruta congelada, fica muito bom. Óleo de alho, o alho é fantástico, a cebola, as ervas. Então, olha quanta coisa que a gente pode estar colocando aí na alimentação. E a gente pode daí remover aí, então, os alimentos ruins, bebidas, né? Que a Cândida vai gostar e melhorar aí a necessidade nutricional, né? Então, a fazer uma alimentação, comer comida de verdade, né? No nosso dia a dia e tirar todos os alimentos que não são interessantes. Adequar aí, por exemplo, proteínas, aminoácidos que vêm das carnes, que a gente pode estar colocando. Essa alimentação, ela deve ser mais assim com uma característica viva, sabe, assim, mais pro verde, com alimentos mais vivos, energizantes, detoxificantes, alimentos integrais, e claro, individualizado para cada pessoa. Um alimento muito interessante que ajuda a matar a Cândida é o alho. O alho, aí em média 1 grama dia, o alho atua como um forte agente biológico aí no combate da Cândida. Então é fantástico aí a gente tá colocando. Ácido caprílico, que está presente no óleo de coco, é excelente aí também. E a gente pode também mandar manipular esse ácido caprílico aí para dar essa intensividade aí para matar a Cândida. Então, vários estudos eles vêm mostrando a eliminação da Cândida pelo ácido caprílico, que vai estar presente no óleo de coco. Então o ácido caprílico ele tem uma ação fungicida, ele ajuda a parar, né, digamos assim, frear a disseminação da Cândida. E o alho, que eu falei, então o alho ele tem uma função muito importante aí, então sobre o nosso trato digestivo, gases, problemas estomacais, né? Tudo isso a Cândida causa. Então o alho ele vai estar ali ajudando. Ele estimula o nosso sistema imunológico, que a Cândida ela diminui o sistema imunológico, o alho estimula. Ele tem uma ação no nosso trato digestivo, que é onde a Cândida infesta também. Ele vai ter uma ação aí nas nossas vias aéreas, ação antifúngica, né? Então ele vai reduzir a Cândida por conta dos compostos sulfurados que tem no alho. Então ele é um grande aliado aí para nós tratarmos. Lactobacilos, né, de acordo com os estudos, é fundamental que a gente entre com uma mega dose aí de ácido de lactobacilos, que a gente manda manipular. Aí a gente tem aí que a gente pode fazer em casa o óleo de cravo,
ele é excelente. Então, por exemplo, fazer um chá e colocar cravo, orégano é fantástico para matar fungo. Então, vários estudos mostram a ação tanto do cravo quanto do óleo de orégano para reduzir aí o risco da recorrência aí da cândida e vai matando. A gente tem também uma vitamina que é a biotina. Ela ajuda também ela ajuda, por exemplo, evitar a conversão da cândida para uma cândida mais invasiva, né? Então, para um fungo mais invasivo do corpo. Por exemplo, quer ver, autistas têm muita cândida e eles precisam de muita biotina para esse fungo não se transformar numa coisa ruim. Então, por exemplo, o que a gente pode estar pensando aí como fontes, né, de biotina? A gente tem lá a farinha da soja, a gema do ovo, é rica em biotina. E aí nós temos também, por exemplo, as enzimas digestivas. Então, por exemplo, a gente pode melhorar aí com aloe vera. As próprias enzimas digestivas a gente pode suplementar para cândida. Ela tem uma ação sobre o nosso sistema imunológico. Em todo o nosso trato gastrointestinal e além das propriedades antioxidantes de defesa. Aí a gente tem também um aminoácido que chama-se glutamina. A glutamina é fantástico, por quê? Porque ela melhora, ela recupera a mucosa gástrica lá do nosso trato gastrointestinal. Porque quando a gente tem essa exacerbação de bactérias ruins, eu vou deixando a mucosa como se fosse um tecido esgarçado, uma cortina que esgarçou. Então vai ficando buraquinhos ali, vai invadindo coisas, passa coisa do intestino para a corrente sanguínea que não é para passar. Então a glutamina ela vem ali fechando, cicatrizando, então ela exerce esse poder. E ela tem o poder do nosso sistema imunológico, então ela melhora o sistema imunológico nosso, que é o que a gente precisa para combater a cândida. E o óleo de melaleuca também é um óleo interessante que a gente pode também estar usando. O aloe vera também, a gente já falou também, ele é interessante. E voltando no óleo de melaleuca, ele é aquele óleo da árvore, né, porque é uma árvore, né? Então ele é o óleozinho retirado da árvore. Então a gente pode fazer, por exemplo, um chá dessa melaleuca. Estudos demonstram que os componentes que contém ali no melaleuca, ele tem uma ação antibactericida, antifúngica. Então a gente precisa melhorar aí as enzimas digestivas para melhorar todo o nosso trato gastrointestinal que foi comprometido. As vitaminas do complexo B são fantásticas, minerais, um mineral importante é o zinco, o selênio, o magnésio, molibdênio, a quercetina e rotina, que são bioflavonoides muito poderosos aí para o sistema imunológico, vitamina C, vitamina A. Então, assim, tudo isso atua na imunidade, fortalecendo o metabolismo para a cândida sair da zona de conforto dela e começar a morrer. E aí os soldadinhos começam a sumir. De alimentos, por exemplo, a romã é interessante, tomilho, que a gente pode estar fazendo um chá de tomilho, excelente, melissa, camomila, nós temos a cebola, o cravo, as raízes fortes de gengibre, né? Então tudo que for raízes fortes é interessante aí na cândida. A canela, o alecrim, ele é um antifúngico interessantíssimo. Eu posso colocar no alimento, eu posso fazer chá do alecrim, é muito interessante. O óleo de orégano, tem muitos estudos mostrando na ação da cândida. Então ele constitui um fenólico, como é que é o nome dele? Carvacrol. Então esse constituinte do óleo de orégano, ele inibe o crescimento da cândida. Então, assim, tem óleo de orégano, a gente manda fazer em cápsulas manipuladas de orégano, que vai estar ajudando. E uma coisa que acontece com a cândida
é que a gente fica muito compulsiva, a gente fica com uma vontade de doce, uma ansiosidade que não tem tamanho. E aí o que acontece? Por que eu tenho essa compulsão? Porque a Cândida, ela vai fazer de tudo para sobreviver. E quando ela faz tudo para sobreviver, ela precisa ter o alimento que alimenta ela, para ela ficar forte. Então, por exemplo, ela vai acionar, ela vai alterar neurotransmissores, mandando mensagem para você comer mais. E é a tua vontade de doce. Então, pessoas que têm Cândida, meu Deus, se ficasse o dia inteiro comendo doce, elas vão ficar. Então elas têm uma vontade louca de doce. E aí, o que a gente pode dar para melhorar a vontade do doce? A garcinha é um fitoterápico interessante. Então ela vai estimular aí o nosso várias síntese ela estimula a síntese de glicogênio hepático, causando aí a supressão do apetite. Então a gente melhora aquela vontade do doce. Porque se eu tô com Cândida, eu vou ter mais vontade. Então a gente precisa dar coisinhas para que eu fique com menos vontade do doce. A gente tem um outro também que é interessante pro doce, que é o fucus. O fucus, ela é uma alga. Essa alga, ela é rica em selênio, ela em iodo e inativa o fungo. Então é muito comum a gente ter uma carência de iodo, então a gente precisa melhorar. O selênio tá lá embaixo, né? E esses nutrientes aí, eles têm uma função inativar o fungo, e a gente vai ter aí nessa alga. O painço, ele é um alimento assim, por ser mais alcalino, então ele é um cereal mais indicado para esse quadro aí da Cândida. E o painço, ele tem um monte de nutriente. E é um alimentozinho que a gente dá para os passarinhos, mas ele tem muito nutriente interessante. A gente pode fazer leite de painço, a gente deixa de molho e coloca nos alimentos, dá para fazer muito, colocar no shake. O óleo de coco, a gente fala tanto aqui do óleo de coco, né, que ele é maravilhoso na menopausa, porque na menopausa a gente fica, como a gente conversou, a gente fica mais propensa à Cândida. Então o óleo de coco, ele é excelente aí para Cândida. Então ele tem que ser aquele óleo de coco prensado a frio, ele atua na eliminação de fungos, de vírus, de verme, de bactéria, aumenta a nossa imunidade. Ele pode ser consumido tanto puro, uma colher lá de sopa de manhã em jejum. Ele pode, por exemplo, outra maneira é substituir, por exemplo, o azeite, colocar o óleo de coco para cozinhar, né? Ou tirar a manteiga, colocar o óleo de coco no pão, substituindo aí. Então, os fitoterápicos aí para o tratamento da Cândida, o que eu posso pensar? Alho, cebola, quercetina, a quercetina vai ter lá na casca da maçã, a cúrcuma, que é o açafrão, né, aquele pozinho amarelo, gengibre, alcaçuz, sabugueiro, ginseng. Então, e esses fitoterápicos, eles atuam no processo inflamatório que a Cândida causa. Aí nós temos fitoterápicos que vão estar aí melhorando, por exemplo, toda a disfunção neuroendócrina do nosso corpo. Então, essa que a Cândida faz o estrago. Então, por exemplo, clorela, espirulina, carqueja, vamos pegar aí psyllium, banana verde, tem um outro, chá verde, tá? Então isso vai ajudar na disfunção neuroendócrina. Nos distúrbios nutricionais também vai estar ajudando. E pensando lá no nosso fígado, né? No nosso fígado e no trato gastrointestinal,
camomila, alcachofra, alecrim, vamos pensar alcaçuz, cardo mariano, anis estrelado, funcho, carqueja, tem um outro boldo, gengibre, hortelã, tá? Então são tudo essas plantas, elas vão estar ajudando aí o nosso fígado, que a Cândida faz uma bagunça. Então olha quanta coisa que a gente pode estar colocando na nossa alimentação, aliados aí que ajudam a diminuir a Cândida, né? Então os enxofrados, que são brócolis, couve-flor, repolho, abóbora, escarola, a gente pode colocar limão, a gente pode colocar alface, todas as folhas verdes, erva doce, coentro maravilhoso, berinjela, os brotos em geral, a gente pode estar colocando pepino, salsinha, folhas verdes em geral. Então a gente tem que juntar tudo isso. Então, por exemplo, vegetais crucíferos, as dietas ricas em fibra, né? Então, por exemplo, a aveia, a linhaça, a chia, o psyllium, carboidratos de baixo índice glicêmico que a gente fala, né? Então, por exemplo, tudo que for mais pro integral, o feijão, o arroz integral, os vegetais, os grãos em geral, todos esses, o pão feito com aveia, com psyllium. Então, colocar esses pães aí, e alimentos ricos em proteínas, né? Então, o peixe, o frango, o boi, as gorduras boas, né? Do azeite, do óleo de coco, do abacate. Então, juntando tudo isso, olha quanta coisa que dá pra gente comer, né? Quando a gente tá com Cândida. Então, meninas, espero que tenha ajudado vocês a melhorar aí a Cândida. Colocando isso e tendo essas estratégias aí para melhorar o fungo, deixar o fungo lá dormindo, não exacerbar no nosso corpo. Fica essas dicas aí para vocês e me fala como é que você está, se você tem a cândida aí de repetição. Então segue aí essas dicas aí para você melhorar, pra gente ter a menopausa sim, mas uma menopausa com qualidade, sendo a melhor fase da nossa vida. Fica as dicas aí para você. Um beijo!